Olá, tudo bem, lindezas e lindezas? Sejam bem-vindos. Vamos hoje aprender a como perder o medo de ser feliz. Eles estão deixando a gente sonhar. Medo de ser feliz é uma coisa que muitas pessoas têm e nem sabem que tem. E outras sabem que tem, mas não sabem o porquê tem. Então nós vamos esclarecer isso agora. Quando nós nascemos, a nossa mente vem como um HD formatado, não vem nada nela. É como se fosse um livro em branco na parte consciente da nossa mente. Então, a partir do momento que a gente nasce, tudo o que acontece com a gente é gravado no nosso cérebro. Isso é científico. Tudo o que acontece com a gente, que a gente aprende, que a gente ouve, que a gente sente fisicamente ou emocionalmente, o nosso cérebro ele cria conexões físicas mesmo. E essas conexões se comunicam umas com as outras. Então, se eu, quando tomei um sorvete, quando era criança, fiquei feliz, toda vez que eu tomar um sorvete, o meu cérebro vai lembrar do sentimento de felicidade. E então, o sorvete vai estar relacionado com aquela felicidade. Porém, coisas ruins também acontecem a mesma coisa, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então, por exemplo, eu estava jogando bola, bati o dedão do pé, me machuquei, chorei. O meu cérebro vai conectar aquele machucado, aquela dor, e ele vai criar uma conexão para quando eu for jogar bola, que eu estiver chutando daquele jeito que eu chutei, o meu cérebro já vai me lembrar da dor que eu senti, ele vai tentar fazer eu ficar com medo daquilo para me tirar daquela situação. É o nosso mecanismo de defesa. Então o medo, na verdade, na nossa vida, a natureza nos deu medo como uma forma de defesa. Só isso. E agora eu vou te mostrar o porquê que às vezes você tem medo de ser feliz. Uma pessoa, por exemplo, que entrou numa empresa e trabalhou muitos anos nessa empresa e cresceu nessa empresa e de repente por algum motivo da vida, ou a empresa faliu, ou acontece algum problema, e a pessoa já estava acostumada, a alegria, tudo da vida dela veio daquela empresa. E de repente aconteceu uma decepção. A empresa do nada fechou, aconteceu alguma coisa. Então quando apareceu uma outra empresa para essa pessoa trabalhar, a pessoa já não vai mais querer se dedicar tanto, porque no cérebro dela vai estar marcado: eu já trabalhei numa empresa, cresci nela e depois não deu nada. Então a pessoa começa a ter medo, principalmente se essa pessoa chegou até a gerência, porque ela vai pensar que a empresa faliu por causa dela. Então toda vez que aparecer na vida dela uma oportunidade de crescimento que traga uma responsabilidade, o que vai vir nela? Medo. Medo, porque foi registrado lá no subconsciente dela. Vocês lembram, quem viu já os outros vídeos, como que a nossa mente registra no nosso subconsciente como se fosse uma folha em branco, e que quando a gente esquece é como se a gente apagasse com a borracha, mas a marquinha do lápis ficou lá, que é o nosso subconsciente. Outra coisa que acontece muito, a pessoa em relacionamento. Ela namora com alguém, se apaixona por aquela pessoa e de repente ela tem uma decepção. E nunca mais consegue confiar em nenhum homem e nenhuma mulher. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é seca. E muitas pessoas se tornaram secas não é porque elas quiseram. É porque o cérebro delas criou essas conexões. E aí o que ela relaciona? Quando o homem se aproxima falando que gosta dela, vem o medo, já vem o bloqueio. Porque ele está alicerçado no passado, é o que está registrado lá no subconsciente dele. E isso é para tudo na nossa vida, porque o nosso cérebro funciona desse jeito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Que se você conhecer o teu cérebro e se você conhecer como a tua mente funciona, você pode reescrever a sua história. Você pode viver algo novo na tua vida. Então, hoje você vai perder o medo de ser feliz. Como que você vai fazer? Qual é a técnica que você vai fazer para viver feliz? É a técnica do agora. A vida acontece aqui e agora.
Tudo o que aconteceu na tua vida no passado, você não consegue trazer para o agora. E se eu falar para você, me traz um pedaço do seu ontem, você não vai conseguir, porque não tem. A única coisa que fica na tua vida são registros, é como um livro. Mas a boa notícia é que um livro não tem um capítulo só. Então, tudo de ruim que aconteceu na tua vida até hoje foi só um capítulo da tua vida. Não é obrigatório que todo livro da tua vida seja assim. Veja que a vida ela só anda para frente. Deus, a natureza, ou o que você achar melhor, nos deu dois olhos para frente, nariz para frente, boca para frente, andamos para frente. Porque é para frente que a vida tem que andar. Então, como que você vai fazer para tirar esse medo? A gente tem que reescrever o seu subconsciente. Você vai sentar ou deitar em qualquer posição e você vai começar o processo de relaxamento. Você vai apenas imaginar que os seus pés estão relaxados e saudáveis e você vai vendo subindo, minhas coxas estão relaxadas e saudáveis, meu abdômen está relaxado e saudável até chegar na sua cabeça. Mas você tem que estar numa posição confortável para que a sua mente não se distraia com desconforto, tá bom? Quando você estiver fazendo o relaxamento, você vai ver que já vai vir um monte de pensamento na tua cabeça, isso é normal. E geralmente coisas que não foram bem resolvidas dentro de você, isso é normal, apenas prossiga. Quando você estiver totalmente relaxado, você vai respirar e você vai contar a sua respiração durante um tempo que você achar melhor. E você vai imaginar um livro, que esse livro como se fosse você, a sua história, a sua vida. E você começa a folhear esse livro. E você vai passando esse livro para trás. E conforme você vai passando, deslizando as folhas desse livro para trás, você vai deixando o seu passado para trás. E agora você chega numa parte do livro que está em branco. E o capítulo, o nome desse capítulo que está em branco significa agora. Tudo o que aconteceu na tua vida no passado foi só para te ensinar. Não se culpe por nada. Você foi o melhor que você pôde dentro do conhecimento que você tinha naquela época. Não tinha como ser de outro jeito. Hoje você tem uma outra cabeça, mas não tinha como você ter essa cabeça naquela época. Assim como a borboleta não pode voltar a ser uma larva no casulo. Talvez naquela época era só a época do casulo, mas hoje você é uma borboleta para voar. Então hoje, Deus, o universo, a vida, quer te tirar de dentro dessa gaiola e te fazer voar. Porque para isso você existe. A natureza do ser humano, o nosso natural, já é um ser luminoso. O nosso normal é estar sempre com um sorriso no rosto. Esse é o nosso normal. Lembra que no início do vídeo eu falei que tudo que acontece com a gente cria conexões no nosso cérebro? Só que o nosso cérebro, ele funciona igual uma planta. Se você parar de dar água para a planta, o que vai acontecer com aquela planta? Ela vai murchar e vai morrer. Da mesma forma, quando você para de se prender no passado, quando você para de fazer do passado a sua referência para a tua vida ou agora, é como se você parasse de regar aquela plantinha. E aquela conexão de medo, de dor, de sofrimento, aquela conexão que fazia você ter medo de ser feliz, perde a força, isso é científico, e aquela conexão se solta. Quando aquela conexão se solta, o passado não te controla mais. Aquilo que te fazia ter medo de relacionamento não vai mais te fazer medo. Você vai se abrir para a vida. Você vai se abrir para o novo. E quando você começa a focar no agora, e como que eu foco no agora? Não é aquela coisa insistente, não é aquela coisa ruim que fica, meu Deus, tem que ficar no agora, no agora. Calma.
Apenas viva o momento. Se deixa conduzir pelo agora. Apenas confia na vida. Confia na vida. Se você acredita na Bíblia, Jesus disse que basta cada dia o seu mal, o próprio dia cuidará de si. Confia na vida. Vai por mim, confia na vida. Confia no agora. Quando você for comer, sinta o sabor daquela comida. Quando você for passar um perfume, sinta o cheiro. Não precisa você viver correndo. Mas eu sei que muitas pessoas vivem correndo porque inconscientemente estão tentando fugir do passado. Então, hoje foi dado para você, nas suas mãos, a chave da felicidade. A chave para você perder o medo. Quando você parar de regar o teu passado, quando se desconectar, a conexão sinóptica que fazia ficar preso no passado, imagina como se fosse cordas te amarrando. Quando isso acabar a tua vida, você vai ser feliz. E você vai ser feliz com alegria. Você vai ser feliz sem sentir incômodo, sem se sentir indigno, sem se sentir culpado. Porque ser feliz é o estado normal do ser humano.